Vamos lá então, pessoal, retomando aqui os trabalhos, vídeo 3, aula do dia 3/6, 3 de junho. Estamos falando sobre extinção dos atos administrativos, ok? Então, vamos lá. Nos dois últimos vídeos, nós falamos sobre anulação, tá? Vamos só fazer aqui uma breve recapitulação. Anulação, então, ela ocorre quando o ato administrativo ele está eivado de vício, um vício insanável, tá? Então, em razão disso, esse ato administrativo ele será anulado. Então, o instituto da anulação não sei se vocês lembram lá da tipicidade do ato administrativo. O ato de anulação ele tem uma finalidade específica, que é anular um ato administrativo anterior que estava eivado de vício. Vimos lá que o seu fundamento é a súmula 473 do STF, artigo 53 da 9784, todos os atos administrativos podem ser anulados, atos vinculados, atos discricionários, enfim, todos. A natureza jurídica do ato de anulação é ser um ato vinculado. Quem pode? A administração, o judiciário provocado, o legislativo e os órgãos de controle, Tribunal de Contas. A eficácia da anulação, de regra, é retroativa, tá? Porém, admite-se a eficácia não retroativa, ex nunc, quando se tem confiança legítima, boa-fé de eventuais terceiros, e naquela situação do servidor de fato. Lembrando que, se o servidor tiver obrado de má fé, o prazo de 5 anos, o prazo da anulação é o prazo de 5 anos, tá? Referente àqueles atos que geraram efeitos favoráveis aos indivíduos. Se o indivíduo obrou, o cidadão obrou de má fé, esse prazo não é de 5 anos, esse prazo é de 10 anos. Lembrando que são prazos aplicados para anulação por parte da administração pública. Tá? Esse prazo não se aplica para aqueles casos de atos que violaram a Constituição diretamente. Segundo a STF, uma afronta direta à Constituição não pode ser passível de se convalidar no tempo, beleza? O procedimento nós vimos que, se foi um ato que gerou efeitos favoráveis, deve ser aberto o contraditório e ampla defesa. O ato administrativo ele deve ser motivado. E aí nós ficamos um bom tempo falando sobre a LINDB, como ela alterou significativamente vários pontos da administração pública, vários pontos. Eu diria, sem medo de errar, que nesse ponto aqui que nós estamos tratando, existe um antes e depois da LINDB, para nós do direito administrativo. Então, por conta da LINDB, se a gente conjugar o artigo 20, parágrafo único, 21 e 26, nós temos aí que agora, para que a administração anule os seus próprios atos, ela deve tomar muito mais diligências, muito mais cuidados, muito mais cautelas. Além de ser motivado o ato de anulação, além de ser fundamentado, indicando por que aquele ato é ilegal, deve-se analisar a anulação à luz do princípio da proporcionalidade. A administração deve indicar as consequências jurídicas e administrativas daquela anulação, tá? Se for possível convalidar, regularizar, deverá a administração também se pautar pela proporcionalidade, atendendo ao interesse público e não impondo ônus anormais ou excessivos aos cidadãos envolvidos, beleza? E aí nós falamos longamente a respeito sobre os limites da competência de anulação. Vimos então que o primeiro e óbvio limite é o prazo decadencial. Passou esse prazo, a administração não poderá mais anular esses atos. Nada impede que esses atos possam ser anulados pelo judiciário ou por órgãos de controle. Tá? Lembrando que o 54 do 9784 fala de direito da administração anular. Tá? Vimos também, por efeito do 24 da LINDB, que existe a proibição de se aplicar a proibição
de aplicação retroativa de uma nova interpretação administrativa. Isso, de certa forma, já estava na 9784, tá? Sobretudo aqui no artigo 1º, parágrafo único, 13. Deixa eu ver se eu acho aqui. 9784. Vamos lá. Artigo 13. Esse aqui é 9784. É o artigo... É o artigo 2º. Coloquei ali primeiro. É o artigo 2º, tá, pessoal? Corrijam lá. É o artigo 2º, parágrafo único, 13. Então, artigo 2º, parágrafo único, nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Tá? Então, de certa forma, essa lógica já existia na 9784. Tá? A LINDB só acabou ampliando, principalmente trazendo essa novidade de orientações gerais da época. Tá? Beleza? Vimos também que outra limitação à competência anulatória é a teoria do fato consumado. Tá? Vimos todos os requisitos aqui, o que é o fato consumado. Beleza? Vimos como a jurisprudência lida com o fato consumado. Beleza? Vimos também uma outra limitação à competência anulatória, que é a chamada confiança legítima, o princípio da confiança legítima, que decorre do Estado de Direito, decorre da segurança jurídica. Vimos que, na verdade, ele é a dimensão subjetiva da segurança jurídica. Vimos o seu fundamento, os seus requisitos de aplicação. E, uma vez caracterizada a confiança legítima, o que acontece, né? Pode ser mantido o ato, ou, se não for mantido o ato, invalidar e indenizar eventuais prejuízos aos particulares. Beleza? Era isso, então, feito esse remember. Vamos falar agora da revogação. Tá? A revogação também tem assento na súmula 473 do STF. Ela tem previsão no artigo 53 da 9784. Então, vamos lá. 9784. 53. Então, a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício e pode revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade. Está aqui o conceito que a gente precisava. O que é a revogação? A revogação é o desfazimento, é a extinção de um ato administrativo, mas não porque esse ato é ilegal, mas sim porque a administração acha que aquele ato não é mais conveniente, aquele ato não é mais oportuno. Diz respeito, então, não a questões de validade, mas a questões de mérito administrativo, que é justamente aquele juízo de conveniência e oportunidade. Então, aqui para e grava isso na mente. A anulação tem lugar quando o ato administrativo ele está eivado de vício. Beleza? Ou seja, há um problema de validade. A revogação, ela tem lugar quando o ato administrativo ele é perfeito, ele não tem vício de legalidade nenhum. Só que a administração entende que aquele ato não é mais conveniente, não é mais oportuno. Beleza? Então, no caso da revogação, está bem expresso tanto na súmula quanto no artigo 53 da 9784, que devem ser respeitados os direitos adquiridos. Tá? Quais atos podem ser revogados? Apenas os atos discricionários. Não se revoga atos vinculados e atos com efeitos já exauridos. Beleza? Enquanto na anulação poderiam ser anulados todos os tipos de atos, na revogação só se revoga atos discricionários. Por quê? Porque a revogação, na verdade, é
uma reanálise do mérito administrativo. Então, a administração vai reanalisar o mérito. Então, se é uma reanálise do mérito, a revogação só tem lugar naqueles atos que têm mérito administrativo. E quais são eles? Os atos discricionários. Não se revoga, então, atos vinculados, porque eles não têm mérito administrativo, que é o juízo de conveniência e oportunidade, e também não se revoga atos que já se exauriram, que já atingiram os seus efeitos. A natureza jurídica do ato de revogação é ser um ato discricionário. Então, a administração ela não é obrigada a revogar nada, ao contrário da anulação. Na anulação, a administração é obrigada a anular, porque tem vício. Na revogação, a administração não é obrigada, porque ela pode agir com conveniência e oportunidade. Quem pode revogar? Apenas a administração pública. Qual que é a eficácia de um ato revogatório? Ex nunc, ou seja, o ato de revogação ele não retroage, ele é apenas a partir daquele momento. Ao contrário da anulação, na revogação nós não temos um prazo de decadência. A revogação pode ocorrer a qualquer tempo, a qualquer momento. Procedimento. Para o marçal, a revogação deve ser precedida de um processo administrativo, assegurada a ampla defesa àquele cidadão que teve a sua posição jurídica beneficiada por conta daquele ato que está para ser revogado. Beleza? A revogação também deve ser motivada, deve ser fundamentada. Está lá no artigo 58 da 9784. Beleza? Eu acabei repetindo aqui, pessoal. Apaguem essa parte aqui. Então, o procedimento deve abrir contraditório, sobretudo naqueles atos que geraram efeitos favoráveis aos cidadãos, e também o ato de revogação deve ser lindamente motivado, fundamentado. Quais são os limites para o exercício da competência revogatória? Tá? A lei fala que a revogação deve respeitar os eventuais direitos adquiridos. Tá? Então, basicamente, esse é o principal limite da revogação. Então, pode revogar? Pode, desde que se respeite aqueles direitos que foram adquiridos com base naquele ato que foi ou que está para ser revogado. Porém, a revogação ocorre apenas em atos discricionários. Daí surge uma dúvida. Como é possível direitos adquiridos em atos discricionários? É possível sim. Tá? A discricionariedade ocorre no momento da solicitação. Então, eu solicito algo para a administração e a administração dá ou não dá a partir da sua discricionariedade. A partir do momento que ela me dá, esse ato gera direitos para mim. Ou, na pior das hipóteses, gera expectativas legítimas para mim. Essas expectativas legítimas me geram, eventualmente, direitos ou até mesmo a possibilidade de buscar uma indenização. Então, uma vez emanado o ato, ele gera direitos e expectativas legítimas para o cidadão. Então, vamos pensar aqui num exemplo. A permissão de um uso de bem público. Tem um determinado bem público, sei lá, eu tenho um boteco e eu quero usar o calçadão, que é um espaço público, de uma espécie de passeio público que está na frente do meu boteco. Só que esse passeio público é um bem público. Tá? Só que eu quero usar parte desse bem público para colocar algumas mesas para servir os meus clientes ali. Eu, então, encaminho para a administração um requerimento pedindo a permissão de uso daquele bem público. Tá? A administração que vai analisar isso para ver se tem conveniência ou oportunidade. É um ato discricionário. Ela não é obrigada a me conceder, a me franquear aquelas mesas ali no espaço público, no passeio público. Tá? Vamos dizer que ela me concede. Então, eu tenho uma permissão de um uso de bem público, porque a administração, discricionariamente, achou por bem que eu deveria ter aquele espaço. Então, ela achou que, por um juízo de conveniência e oportunidade, eu poderia colocar as mesas do meu restaurante ali
no passeio público. Vamos dizer que posteriormente ela vai e nega, tá? E nega e revoga essa autorização. Posteriormente, passado, sei lá, 1 ano, 2 anos, a administração vai lá e revoga. E diz, não quero mais as mesas ali na calçada. Tá? Ela revogou, ok? Eu teria eventualmente algum direito a cobrar a administração? De regra, não, tá? A não ser que eu tive algum prejuízo. Então, o particular, ele pode cobrar da administração enquanto, tá, um eventual direito adquirido, eventuais o quê? Indenizações que ele teve. Por exemplo, eventuais custos que eu tive com aquilo e não foram amortizados. Pode ser, se vai ganhar, eu não sei, tá? A administração, então, ela poderá revogar, mas ela deverá indenizar por esses custos. Tá? Então, no caso das cadeiras, das mesas, eu tive um custo, eu comprei novas cadeiras, eu não tenho onde colocar, poderia até cobrar. Vamos imaginar uma outra hipótese, assim, mais clara para vocês entenderem. Eu montei uma barraca de praia, tá, num espaço público que era de responsabilidade do município. E o município me autorizou a montar aquela barraca de praia ali. Tá? Era um ato discricionário, ele não precisava me autorizar, mas ele me autorizou. Beleza. É um ato discricionário. Fui lá e montei a minha barraquinha de praia lá, meu quiosque de praia, equipei, etc. Depois, isso passou a temporada. Na temporada seguinte, a administração vai lá e revoga essa autorização. Ela pode fazer essa revogação? Pode, é um ato discricionário, beleza? Vamos dizer que ela não estabeleceu nenhum prazo que eu ia ficar ali. Seria uma permissão precária. Tá? Ela me disse, Maurício, você pode montar lá o teu restaurante. Só que não foi estabelecido um prazo, nada disso. Beleza. Na temporada seguinte, a administração vai e revoga essa autorização de uso. Ela pode fazer isso? Pode. Eu posso cobrar da administração dizendo que não, ela não pode? Não, não posso. Porém, eu posso cobrar da administração os custos que eu tive em montar aquele quiosque de praia e não amortizei. Claro, isso é complexo. Como a gente vai cobrar isso aí é um problema de prova. Mas vamos dizer que para montar aquele quiosque de praia eu tive um custo de, sei lá, 100 mil reais. E esse custo eu não conseguia amortizar naquela primeira temporada. Naquela primeira temporada eu amortizei nesse custo, sei lá, 60 mil. Eu tenho ainda em aberto um custo que eu tive, que eu não recuperei, que eu não amortizei, de 40 mil. Eu poderia cobrar da administração esses 40 mil? Penso eu que sim, você poderia cobrar esses 40 mil, que é esse custo não amortizado. Tá? Inclusive, para uma doutrinadora chamada Lúcia Vale Figueiredo, o dever de indenizar na revogação configura a responsabilidade administrativa por ato lícito. A administração ela não fez nada de ilegal. Revogar é legal. No entanto, aquele ato lícito que ela fez acabou me gerando um dano. Tá? Consequentemente, ela teria a responsabilidade de me indenizar com base na responsabilidade objetiva do 37.6 da CF. Ok? Fazendo aqui uma tabelinha com uma leve comparação entre anulação e revogação. Então vamos lá. Quando ocorre a anulação? Quando tem um vício insanável. Quando ocorre a revogação? Por mérito administrativo. O ato é perfeito. Quais atos podem ser anulados? Todos. Quais atos podem ser revogados? Somente os discricionários. Qual a natureza jurídica do ato de anulação? Um ato vinculado. Qual é a natureza jurídica do ato de revogação? É um ato discricionário. Ficou errado aqui, tá, pessoal? Vocês corrijam ali. Ficou revogação, é revogação. Dá para fazer as coisas com pressa. Quem que pode anular? A administração pública, a pessoa jurídica, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Tribunais de Contas. Quem pode revogar? Somente a administração pública. Qual que é o procedimento? Em ambos os casos, tratando-se de atos administrativos ampliativos, tem que abrir contraditório e em ambos os casos tem que ter motivação,
fundamentação. Prazo. O prazo para anular, como nós vimos, é um prazo de decadência de 5 anos, quando o cidadão obra de má-fé. O cidadão obra de má-fé. E no caso de cidadão que obra o prazo de decadência é de 5 anos para cidadãos que obram de boa-fé. E o prazo é de 10 anos para aqueles cidadãos que atuaram de má-fé. Cuide, gente. A boa-fé ou a má-fé aqui não se refere ao servidor público que emitiu o ato. A boa-fé e a má-fé aqui se refere àquele cidadão, aquele particular que usufruiu, que teve benefícios com aquele ato administrativo a ser anulado. No caso da revogação, não há prazo para revogar, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Beleza? A eficácia, no caso da revogação, de regra é ex tunc, retroage, mas nós vimos ali que existem possibilidades, sobretudo baseadas na boa-fé, na confiança legítima, na teoria do fato consumado, que fazem com que a eficácia do ato de anulação possa também ser ex nunc, não retroativo. Já a revogação, a sua eficácia sempre será ex nunc. Corrija aqui que o animal do professor colocou errado, tá? No caso da revogação, ela será sempre ex nunc. A revogação não retroage. É a partir daquele momento apenas. Beleza? Termino aqui o vídeo e volto com o próximo sobre convalidação. Valeu!